Bom dia, alunos do primeiro ano D, ou boa noite, mais especificamente. Pessoal, a gente vai discutir cada uma dessas 10 questões aí que eu passei a semana passada de tabela periódica. Então, o que eu quero discutir com vocês, é se tem alguma dúvida e como a gente pode melhorar e aprender cada vez mais. A tabela periódica, na verdade, ela é de fundamental importância em várias partes da química. Vocês vão precisar saber interpretar elas até mesmo em alguns tipos de cálculo. Então, é importante vocês saberem. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber a respeito de tabela periódica é o quê? É que essa tabela periódica ela não está organizada de forma aleatória, ela segue uma ordem. E essa ordem qual que é? Elas estão ordenadas em ordem crescente de seu número atômico. Então, a primeira questão, ela fala sobre o quê? Ela pergunta qual elemento químico dos que estão listados abaixo possuem propriedades semelhantes às do oxigênio. Os elementos, na verdade, que têm mesma propriedade química são aquelas que são da mesma família da tabela periódica. Então, aqui eu tenho o quê? A letra A, nitrogênio, o B, hidrogênio, o C, flúor, o D, o enxofre e o E, o carbono. Na verdade, a única alternativa que bate aí como a correta seria a letra D, porque a letra D, o enxofre, é o único elemento que faz parte da mesma família que o oxigênio, que é a família 6A da tabela periódica. Lembrando ainda que os elementos da família 6A, todos eles têm 6 elétrons em sua última camada. Então, mostrando aqui a tabela para vocês. Cadê? Aqui. A tabela periódica, você tem o oxigênio, da família 6A, e o enxofre também na mesma família 6A. Então, bateu com o que eu disse. Vamos lá, então. Segundo exercício, ele diz o quê? Suponha que o elemento químico esteja localizado na 15ª coluna, ou coluna 15 da tabela periódica, e no terceiro período. Ele quer saber o quê? Qual é a configuração eletrônica desse elemento? Bom, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que olhar a tabela periódica mesmo. E vou ver o quê? O 15ª coluna acaba caindo aqui na família 5A. E ele diz, é a família 5A e terceiro período. Lembrando que o período são os elementos da mesma linha horizontal. Então, a primeira, segunda e a terceira. Então, o único elemento que faz parte disso seria o fósforo. E a configuração é o fósforo. Aí ele quer saber o quê? Que você faça a configuração eletrônica. Na letra B, qual é o seu número atômico? O número atômico que a gente vê aqui em cima, que é o 15. E ele pergunta ainda qual é o número atômico do elemento que estiver localizado no mesmo período e o grupo seguinte, que seria a família 6A. Então, ao mesmo período, seria o elemento enxofre, de número atômico 16. E eu tenho o que aqui? Eu tenho que o fósforo, fazendo a distribuição eletrônica dele, de acordo com Linus Pauling, ele cairia no quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Lembrando que o somatório aqui em cima, que são os elétrons, tem que dar 15. Beleza? Vamos lá, então. Terceiro exercício, vamos lá. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira camada e 7 elétrons na quarta camada. A família e o período em que se encontram esses elementos são, respectivamente, quais? O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou somar esses elétrons, somando 2 mais 8
mais 18. E mais 7 daria o quê? 2 mais 8 mais 18 mais 7 daria igual a 35. Aí eu teria que ver o quê? A tabela periódica. E pela tabela periódica, o elemento de número atômico 35 é o bromo. E o bromo faz parte de qual família? Família 7A, que também é conhecida como família dos halogênios, e pertencente ao quarto período. Então, a única alternativa que bate isso seria a letra C. Família dos halogênios e quarto período. Quarto exercício. Ele diz o quê? Assinale a alternativa em que um elemento químico, cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia finda em 4s2, 3d3. Eu quero saber qual é a família ou grupo. Eu vou fazer a distribuição eletrônica até que termina em 3d3. Então, ele ficaria como? Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d3. Na verdade. Então, aqui, o quarto exercício, somando os elétrons de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d3, dá um total de 23. Aí, procurando na tabela periódica, você teria o quê? Número atômico 23, olhando aqui em cima, é o vanádio. O vanádio é do quinto grupo, ou é a quinta coluna, também conhecido como família 5B, e pertence ao quarto período. Então, a única alternativa que tem grupo 5 e quarto período seria a letra B. Aí, o exercício número 5, ele diz o quê? Dados os elementos de números atômicos 3, 9, 11, 12, 20, 37, 38, 47, 55, 56 e 75, a opção que só contém metais alcalinos é qual? Bom, os metais alcalinos, eu já falei na aula passada, que são o quê? São os elementos da família 1A. Então, da família 1A, eu tenho hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Os números atômicos que eu tenho são o quê? 1, 3, 11, 19, 37, 55 e 87. A única alternativa que tem números atômicos que são exclusivamente só dos metais alcalinos é a letra A, que está escrito 3, 11, 37 e 55. Então, A é a alternativa correta. Exercício número 6. Assinale a única alternativa em que todos os elementos possuem propriedades semelhantes. Bom, o que vai possuir propriedades semelhantes são os elementos que são da mesma família. Então, você teria que ver a tabela periódica. Na letra A, ele mostra o hélio, o argônio e o radônio. Todos eles são da mesma família. Então, de cara, é a letra A. Se tivesse um aqui, outro desse lado e outro aqui em famílias diferentes, não teriam propriedades iguais. Essa é a família 0,8A, conhecida também como família dos gases nobres, que eu comentei já em aula passada, que os gases nobres são a única família em que você encontra eles na natureza sozinho. Eles não têm necessidade de se ligar a ninguém. Por quê? Porque eles são excepcionalmente estáveis.
não precisa se ligar a ninguém. Aí o 7º exercício. Na classificação periódica dos elementos, cálcio, número atômico 20, bromo, 35 e enxofre são conhecidos respectivamente como sendo das famílias dos... Vamos ver. O 7, o cálcio. Aqui, o cálcio pertence à família 2A. A família 2A é chamada também de família dos metais alcalinos terrosos. O bromo, número atômico 35, ele pertence à família 7A, que é conhecida popularmente também como família dos halogênios. E o enxofre, de número atômico 16, é da família 6A, é chamada de família dos calcogênios. Então, a alternativa correta é aquela que apresenta metais alcalinos terrosos, halogênios e calcogênios nessa ordem. A alternativa que possui isso seria o quê? A letra D. Vamos lá. 8º exercício. Eu quero saber qual o elemento abaixo, que é um gás nobre, ou seja, pertence à família 8A, de menor número atômico, então é o primeiro elemento dos gases nobres, e o metal alcalino de maior número atômico. Vamos ver pela tabela periódica. Bom, o elemento de menor número atômico dos gases nobres é o hélio. Daqui para baixo vai aumentando o seu número atômico. E o elemento da família 1A, dos metais alcalinos, que tem maior número atômico, seria o frâncio, que está lá embaixo, número atômico 87. Então, a alternativa correta, letra C. Nono exercício. Pertence à família dos calcogênios, ou seja, a família 6A da tabela periódica. O cloro e o bromo? Não, são de famílias diferentes. Oxigênio e nitrogênio? Não. O selênio e o telúrio? Sim, família 6A. Aqui, família 6A, o selênio e o telúrio logo abaixo pertencem à mesma família que a família 6A. Exercício número 10. Ele pergunta o quê? São, respectivamente, metais, ametais e gases nobres. Bom, na verdade, os metais são a maioria dos elementos da tabela periódica. Os não metais são outros que têm características quase que opostas aos metais. E os gases nobres são aqueles que é da família 8A ou família 0 da tabela periódica. Então, assim, entre os metais, aqui eu tenho sódio, os não metais eu tenho fósforo, e o gás nobre eu tenho o xenônio. Então, a alternativa correta seria a letra B. Beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, me procure e tire as dúvidas, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.